jovens arqueiros! Estamos começando mais um PronteraCast. E hoje a gente vai falar de erros comuns, né? Eu não erro, meu arco que tá ruim. A gente começou então com um todo representando o arqueiro Nutella. Tive sérios problemas com meu arco. Ele dormiu mal essa noite. E ele vai continuar assim o programa inteiro. Eu fui atirar, ele espirrou. Eu posso continuar a abertura? Vai. E então a gente vai falar de erros que vão dos iniciantes até os veteranos. Todo mundo comete erros. E a gente quer discutir um pouquinho disso no episódio de hoje. Já falei que ele tá gripado? Vamos pro episódio? Vamos. Em um mundo cheio de aventuras e perigos, com seres mitológicos, dragões, bruxos, zumbis e arqueiros Nutella, nossos jovens arqueiros, eu disse jovens, torto e seu transformer, Henk e sua vara de pescar, seguem sua jornada travando batalhas e criando novas histórias. Bem-vindos ao mundo de PronteraCast. Tivemos e-mails essa semana, Que coisa boa, hein? né? A gente vai começar com o e-mail do Beto. Beto Rock, é isso mesmo? Ele disse o seguinte: meu nome é Beto e recentemente iniciamos em nossa fazenda, que é a atração turística, a atividade de tiro com arco. Sempre gostamos, eu e meus filhos, mas confesso que tem superado as expectativas. O quanto proporciona de horas super agradáveis a atividade com arco e flecha, né? A gente sabe, a gente curte também, né? Se a gente pudesse, a gente dava o dia inteiro. Montamos um campo de alvo com anteparo e as pessoas passam horas por lá. É incrível como agrega, muito bom mesmo. Em tempo, estamos na cidade de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, fazenda Igrejinha, ecoturismo e aventura. Temos pouso e camping e muita natureza. Valeu! Que chique. O Beto ainda fez uma propagandinha aí de leve, Pois né? é. Deixamos aí um espaço pro Beto, que já é cliente Prontera. Com né? certeza. E qualquer coisa já sabe, passou em Rio Verde, procura pelo Beto. Não devem aí. ter muitos Betos por lá, certo? A gente também teve outro comentário, esse foi longo. Teve alguém que maratonou os PronteraCasts. Alacadu, né? E aí quer comentar tudo de uma vez, mas vamos ver se a gente dá conta de comentar isso tudo. Oi, eu sou a Josi e eu escutei, né, maratonei todos. Muito bom, aconselho a todos. E lá, o Pobre Arqueiro foi um dos meus preferidos. É muito divertido e eu queria só acrescentar algumas coisas. Tem algumas coisas que ficou faltando lá do Pobre Arqueiro, tipo Nock feito com bucha, aquela de colocar parafuso na parede, sabe? Então, eu já vi vídeo disso, não tentei fazer não, mas já vi vídeo. E sobre estilizar a flecha, dá pra gente ir na papelaria também, comprar contact, que aí tem rosa, tem gente que gosta, né? Tem de madeira, tem tudo, e você pode envelopar a sua flecha. E aquele negócio que o Tordo falou lá, de madeira de montar móvel, chama cavilha. Muito obrigado, Josi, por me corrigir. Eu fiquei muito feliz agora. Tá bom? Sobre o Nock de bucha de parafuso, né? De parede. Meu pai já tentou. Não dá muito certo, não. Mas já tentamos. Sobre o episódio 4 de Jogos Vorazes, tem povo que faz muito mimimi. Cara, a personagem, ela não teve treinamento, ela não tinha um técnico pra dizer arruma a postura, levanta esse braço, ancora. Então ela aprendeu sozinha e ela atira sozinha e funciona pra ela o objetivo dela e ponto, acabou. É a personagem lá dentro e acabou. Não tem que ficar, não sei o quê. E eu queria uma sala daquela de treinamento. Temos mais um no time contra os arqueiros Nutella, né? Momento Arqueiros Nutella! Né?
A gente viu que a Josi aí também foi contra a galera que fica cheio de argumentozinho. E a gente no episódio tinha falado sobre a questão do treinamento, da preparação, da Jennifer Lawrence ser atriz, não ser arqueira profissional e tal. E o comentário da Josi fecha essa ideia ainda falando que na própria história, né, também não faria sentido ela ter todas as técnicas aprimoradas, ainda mais porque ela aprendeu na prática, na caça ali, Flecha de prata nele. naquele cotidiano, né? Eu vou explicar o motivo. O momento arqueiro Nutella agora tem a flecha de prata. Quando eu falar flecha de prata, é pra resumir isso tudo. Porque a flecha de prata você mata, né? Vampiro, lobisomem, essas coisas todas, né? E mata na arqueiros Nutella também. Beleza. Vou voltar pro áudio da Josi. E teve o 5 também, que eu só tenho uma coisa pra dizer. O 5 foi o do Lars Anderson. Show off. Simplesmente. E eu fiquei extremamente chateada também de aquela história dele não ter admitido que é um objetivo completamente diferente da arquearia que a gente pratica, né? É uma arquearia pra entretenimento mesmo, Você não vai fazer aquilo, gente. Não tem competição disso. Eu não sei. E esse episódio, talvez, esse foi um dos episódios que deu um salto. A galera ouviu esse episódio, né? A gente recebeu comentários bastante dessa questão do Lars Anderson. Principalmente, foi comentários mais pessoais, mas a gente viu como que ele é um cara que... Polêmico, né? Ele é o cara polêmico e a gente viu como que as pessoas às vezes curtem, dão esse espaço para essas demonstrações, né, para ser para ser entretenimento, e também como tem gente que é radicalmente contra, acha um absurdo existir alguma coisa assim, né? Eu achei o tom da Josi moderado, foi interessante essa visão, né, de o cara quer se exibir, beleza, mas vamos lá, né? Não querer achar que isso é uma nova arquearia. Pois é, né? Mas o parte do show-off foi legal, até que ele conseguiu ser instrutor do novo Robin Hood que vem aí o filme, né? Isso, né? E a Josi continua ainda. Ah, meu pai. Sobre os 6, competições e desafios. Caraca, eu quero ir em todos! Olha, eu acho que pelo menos um de vocês deveria ter o financiamento do Prontera para poder participar de um desses eventos e trazer a experiência para dividir com a gente aqui no Prontera Cast. Eu acho que ia ser muito bom. Olha, estou para dizer o seguinte: financiamento da Prontera é o cacete. Vamos fazer o nosso torneio. O que vocês acham? Eu acho sensacional, né? Eu queria muito eu quero muito um torneio da Prontera, né? Porque vai ser animal. Mas não sei se a gente ia conseguir fazer um Cloud, por exemplo, que hoje é meu sonho de consumo. Dá, lá no sítio do Carlos dá. Lá tem espaço lá atrás. Ele faz um Cloud por cima do lago ainda. Nossa senhora. E por mais que a gente parou agora, a Josi ainda continua. Sobre o set do comercial que vocês fizeram, da Aqua. Caraca, velho, que vergonha alheia de vocês. Não tem que ser preso, ficar lá, atrás das grades, assim, amarrando elástico de dinheiro pra brincar dentro da cela, assim. Que vergonha alheia de vocês. Olha, ser preso ficou meio... exagerou um pouquinho, eu acho, porque no folhetim não dizia que a gente não podia fazer nada daquilo, era a primeira defesa. Se vocês procurarem informação, estamos com o folhetim, confere aqui com a gente. Se não podia, não fomos notificados. Então, a gente não cometeu nada errado. Estamos sendo notificados agora, então agora a gente está se retirando. Acabou. Sim, né? Morreu ali. Até tá ali. Não, e outra coisa... a gente já tem um episódio gravado com a participação do Oliver, que tem um motivo muito mais sério pelo qual a gente poderia ser preso. Pois é. Né? Mas vamos deixar aí no ar. Um dia esse episódio vai entrar aí e vamos ver o que acontece. E essa daí foi a participação da Josi. Queria aproveitar e agradecer muito, muito obrigado, Josi, por enviar o áudio, né? Fica aberto aí para quem quiser mandar o áudio.
Manda que a gente vai fazer a mesma coisa, vamos comentar ponto a ponto, né? Depois disso, acho que a gente pode ir pro episódio. Ai, graças a Deus, vamos lá. Bora pro episódio. Só faltava colocar vinheta aqui. Vamos direto, seus enrolados. Então bora falar no episódio de hoje sobre erros comuns, coisas que acontecem na arquearia e que a gente acha relevante conversar com o nosso público do PronteraCast, né? Eu começaria com a regra básica. Todo arqueiro que começa eu tenho que falar pra... Você pode puxar, mas não pode soltar. O famoso tiro seco. Virou um mantra, né? Virou um mantra. Você pode puxar, mas não pode soltar. Eu não acredito no que acabei de ouvir. Dá pra usar isso pra concentrar, né? Dá. Vou colocar todo mundo de perninha de índio e falar pra repetir o mantra. Mas o tiro seco eu acho que é bem tradicional como a primeira regra, né, o primeiro cuidado que a gente tem que ter com o equipamento, porque ele tem um potencial de destruir o seu equipamento. Pois é, destruir e destrói, tá? Talvez, né, o que acontece com o tiro seco? Parte mais técnica. Toda energia que você ia colocar na flecha vai para a lâmina do arco. Isso pode fazer com que o teu arco quebre nas lâminas, ou ele pode danificar, e danificar visualmente, de você ver uma rachadura, ou danificar só por dentro da lâmina, né? Vai criar uma descontinuidade, que aí você, não tem como você saber, você só vai saber fazendo ultrassom, ou algo do tipo assim. Ó, vendo só, a parte de engenharia. De ensaios não destrutíveis. Rodrigo foi orgulhoso com isso. Pois é, então... E vai te machucar, porque o momento aquilo vai se expandir e vai te machucar. E também pode, né, empenar a lâmina, pode vir, né, pela força, deformar, isso vai prejudicar teu tiro. Então, nunca dê tiro seco. Sim, sim. Por segurança de todos. E também quando você for mostrar seu arco pra gente leiga, lembra que é sua responsabilidade contar isso, né? Porque a galera já quer pegar, puxar e soltar, né? Exatamente. É pesado, já dá aquela puxada e... Então, normalmente quando eu mostro o arco pra alguém, eu já vou junto com a pessoa na corda, que se a pessoa soltar, eu tô com a mão ali, eu tô segurando, né? E vou explicando isso, porque é a nossa responsabilidade mesmo, né? Beleza. Acho que o tiro seco era básico que a gente tinha que falar. E assim, outras coisas vão aparecendo, principalmente quando a gente lembra que a arquearia é um esporte de repetição. É ser consistente, é fazer sempre do jeito mais próximo possível do que você fez anteriormente. Então, é repetir, repetir, repetir. E uma coisa que eu vejo que muita gente ignora, até mesmo deve ser pela distância dos olhos, é a base, né? Com certeza. As pessoas ignoram a base, às vezes tem gente que troca a base, iniciante faz isso muito, né? De tá com uma base, daqui a pouco tá com outra. Ou então sair da linha de tiro e voltar, você troca a sua base, né? E a base, a gente sabe que ela tem que ser perpendicular ao alvo. Mas cabe também abrir um pouco ou fechar um pouco o pé, dependendo do seu equilíbrio, dependendo da sua anatomia e tal. Eu sei por que acontece isso. Ah, por quê? Porque a gente não tem aquela varetinha de karatê, sabe? Quando Vareta. você fazia karatê, fica o mestre, né? Você tá com a base errada, ele vem dar as porradas na tua coxa, dá porrada pra você arrumar. Quando a gente ensina, a gente não tem com uma varetinha. Pega a flecha, tira a ponta da flecha e fica de vareta. Né? Arruma! Pá! Duvido que ele vai errar a base depois. Aquilo vai ficar roxo. Nunca mais o iniciante vai trocar a base. Vai lembrar das porradas que ele tomou. Semana inteira. Educação a gente aprende com torto. Quase um mestre Miyagi. Outra coisa que aparece muito é aquele braço que toma lambada toda hora, né? Já falamos disso várias vezes. Já falamos várias vezes. E assim, é muito comum que o iniciante volta para casa com o braço roxo e conforme a gente vai se aperfeiçoando fica menos, Sim. né? Mas isso é uma evolução da técnica e eu acho que principalmente a posição do cotovelo. Sim, porque joga o cotovelo pra dentro, né? Aí coloca no caminho da corda, né? Assim, ele entra na frente da linha do trem e não quer tomar porrada. Então, é complicado. Quando a gente fala, né? Não consigo. Mas eu acho que a solução tá na pegada do arco, né? Como você segura. E, geralmente a pessoa pega o arco e quer segurar com força. Uhum. Aí, isso, automaticamente, quando você quer colocar força, você joga o cotovelo pra dentro.
quando a gente faz o lance de o arco meio que ficar apoiado, para você ter mais força no teu punho para sustentar, você joga o cotovelo para fora. É meio que automático isso. Sim, sim. Só que você passar isso pra pessoa e a pessoa conseguir assimilar que é o problema. As pessoas seguram muito o arco assim da primeira vez como se fosse um taco de beisebol. Fecha a mão mesmo, né? Como um cabo de vassoura que a pessoa abraça a parada. Tá vendo muito o Arrow, tá preparado para dar uma porrada com o arco também. Exatamente. Né? Enquanto, assim, o mais importante ali é aquela proximidade entre o indicador e o polegar, e os outros dedos, eles são meio que secundários nesse apoio, né? Eles estão ali, eles até dão uma firmeza, mas quem prende mesmo o arco é o polegar e o indicador, né? Ele que serve para você empurrar o arco e manter ele fixo ali para ele não saltar na hora que você solta a corda, né? Com certeza, né? O pessoal até manda foto, né? Que compra protetor na Frontera. Pô, Tordo, será que tem como fazer um protetor maior? Porque tá pegando aqui. Aí manda aquela fotinha, não, de antes do bíceps, né? O bíceps tá roxo. Eu falo, olha, então, é o jeito que você tá pegando o arco, tá errado e tal. Eu tenho até uma fotinha salva no WhatsApp já que explica isso, já mando. Vou tentar, né? A pessoa fala pra tentar arrumar, porque a gente sabe. A gente já olha, a gente já sabe o que é o problema. Sim, sim. Né? Tem iniciantes da arquearia mesmo que já falam, tomei uma porrada aqui, tá segurando o arco errado. Como que você sabe? Já fiz isso já também. Né? Nossa, eu lembro a primeira vez meu braço roxo, até não poder mais. Mas é muito disso, porque a forma de segurar o arco é muito diferente de todas as outras coisas que a gente... todos os instrumentos que a gente usa no dia a dia, né? Então, segurar o arco é muito diferente, e o cotovelo para fora, né? Colocar o cotovelo para fora é muito diferente do que a gente faz. Pois é. Eu não acredito que tô ouvindo uma conversa sobre cotovelo. Outra coisa que as pessoas ignoram, e isso eu acho que até gente mais veterano e tal, tem algumas variações, é a ancoragem, né? Porque a ancoragem não é algo tão simples. A gente até explica para o iniciante, olha, você vai achar um ponto anatômico no seu rosto, né, normalmente no rosto, em que você vai se firmar, para você sempre repetir, sempre colocar a mão nesse ponto, sempre alcançar esse ponto, né? Mas, às vezes, no andamento dos tiros a gente vai cansando, o braço vai pesando, e aí a ancoragem se perde. O que é ancoragem nesse momento, né? Some. Quando a ancoragem não fica no vento já, né? No ar. No ar. Já está na frente do nariz que você não aguenta mais puxar o arco. Não, e quantas vezes que a gente não já ouviu alguém virar assim no meio do indoor e falar assim: ah, já tô cansado, quer saber? E a Foda-se. pessoa solta o negócio de qualquer jeito. Não tem nada próximo a ancoragem ali, não. Faltou uma rodada. Graças a Deus. Não aguento mais isso daqui. Aí chega na segunda-feira. Galera, que vontade de atirar. Né? Teve toda a oportunidade ali e não, cansei. A pessoa que tem que fazer um indoor parcelado, né? Tem que fazer 2 rodadas por dia. Arqueiro com preguiça de atirar, esse mundo tá muito errado. A gente falou de umas coisinhas mais técnicas, mais básicas, e eu acho que a gente pode evoluir para algo um pouco mais geral, né? Ideias mais gerais. Acredito que muitos dos profissionais que ouvem o PronteraCast podem achar isso dicas banais, né? E a gente vai caminhar para algumas dicas mais complexas, né? Para a gente tentar atender todo mundo. Uma dica que eu acho que fica aí no meio do caminho, mas ainda é uma dica bem para iniciante, é achar que qualquer flecha serve para qualquer arco. Pra ele serve, né? Porque ele não acerta o alvo ainda, sacanagem. Então, isso é um problema sério, né? Porque a gente tem tipos de flechas diferentes, spines de flechas diferentes, né? E espessuras de flechas diferentes. O que a gente muda? Espessura da haste, a densidade da haste, que é o spine, né? Que é quanto ela enverga, se a flecha é mais dura ou mais mole. Tipo de pena, tipo de ponta, tipo de nock. E tudo isso afeta, porque tudo isso tem peso, né? Então, para cada categoria de arco, a gente costuma ter um tipo certo de flecha. Por exemplo, histórico. Um arco histórico. Haste de madeira, né? Aí ele já é um pouco mais robusto, né? Quando a haste já é de madeira, a ponta já costuma ser aquela ponta fêmea, que a ponta de metal abraça, né, a flecha.
E o Nock também. O Nock abraça a haste da flecha e as penas são penas naturais. Ou penas sintéticas imitando naturais. Né? E já é difícil você ter um spine mais duro. Você consegue fazer, mas já é difícil. Você achar um spine em madeira tem que ser uma puta marca de flecha. Sim. Né? Porque tem gente que faz flecha. Qual que é o spine? Não sei, nunca medi. Eu atiro com elas mesmo. Sim. Aí às vezes não é adequado, né? Porque você casa, quanto mais pesada a libragem do teu arco, mais dura tem que ser a flecha. Tanto que até mesmo para atirar com flecha de madeira, um certo resultado que eu tive, eu nunca usei boas flechas de madeira, eu sempre tive, mas eu não usava flechas muito boas de madeira. Eu tinha elas em sequência, eu atirava elas numa sequência. Então, tipo, eu tinha que identificar para ir aprendendo a atirar com cada uma daquelas flechas. O Carlos lá da Arquearia Volta Redonda, ele tinha as flechas da RD. Na época que a RD estava no Brasil ainda. Toda flecha dele tinha uma marcação, uma escrita. Tipo assim, essa flecha, ela é mais dura e ela puxa mais para a esquerda, para baixo. Então ele já tirava com aquela flecha mais para a direita, para cima, para tentar ir no meio do alvo. Aí outra flecha era o oposto. Todas as flechas ele tinha. De tanto ele atirar com elas, ele via para onde que a flecha tendia a ir. E ele não estava. Ou seja, padrão zero de flecha. Sim. Né? Cada flecha é diferente da outra. E a gente fica assim, caraca. Isso já é uma observação quando você atira mais tempo. Quando você começa, se a flecha for para cima, for para baixo, para esquerda, direita, você acha que foi erro teu. Né? E às vezes não é, às vezes já é a flecha mesmo. Uma coisa que eu soube esses dias, assim, o que você acha de uma pessoa que comprou uma flecha com spine 1200? Cara. Baiano. Nossa, querido. Vou explicar. Ele... Todo. Eu vi a flecha, tava na promoção na AliExpress, cara. Tava baratinho, não podia ficar sem. Comprei. Depois que eu comprei, que eu fui ler a especificação. E a flecha é bonita. Né? Ela vem tubo preto, fininha. Aí vai pro gradiente, pro branco, no tubo. Né? E as penas é vermelhas e pretas. Comprei elas. pra Lelê, que tá começando com a gente. Vai fazer 1 mês e meio atirando. Ela tem 9 anos de idade. O arco dela é levinho, tem umas 20 libras. Então, cortar ela pro tamanho dela e ficou baratíssimo pra gente comprar. Então, Sim. Baiano, comenta mais esses erros. Foi super válido. Aproveitando do erro dos outros, que absurdo. Uma fonte de acidentes que pode acontecer, você falou agora há pouco, né, sobre cortar para adaptar ao tamanho, né? Então, assim, o nosso tamanho influencia no tamanho da flecha, Com obviamente, certeza. né? E quando a pessoa usa flecha pequena demais? Flecha pequena demais. Ela vai ficar mais dura, né? Você reduz o tamanho dela, ela fica mais densa. Às vezes ela pode ficar com spine menor, mais dura do que desejado para o seu arco, pro seu ideal. Então ela já vai começar a desviar. Se eu não me engano, a flecha mais dura, ela puxa pro lado de fora. Se eu não me engano. Já vai alterar teu tiro. E o risco, né? Porque eu já vi gente puxando flecha, cara. Que a flecha, você tem a janela do arco. Era um arco de janela, na madeira mesmo. A flecha ficava 2 milímetros apoiada só quase na mão do cara. Então, tipo assim, se no disparo ele puxasse um pouquinho mais para trás a mão para disparar, a flecha atravessa a mão dele fácil. Sim, então a gente tem um risco grande aí. Sim. Né? Fora que flecha é algo que desgasta. Eventualmente vai quebrar. Vai quebrar. Então, a gente sempre recebe fotos de coisas horríveis de gente com a mão atravessada. Não necessariamente é pelo tamanho da flecha, mas também pode ser porque a flecha quebra. Quebra no disparo. No disparo, Sim. né? Pra gente evitar essas coisas, a gente precisa sempre estar olhando as flechas. Sempre observar, procurar se tem alguma rachadura, alguma coisa. E usar proteção também, né? E usar proteção. Por exemplo, a Letícia atira com um arco que tem rest. Uhum. Ou seja, ela tem a flecha em cima do rest, embaixo do rest tem a janela. A flecha fica longe da mão dela. Mas por ela ser criança e tudo mais, ela usa luva de apoio de mão de flecha. Aquela luva fica na mão do arco, né? Que segura o arco. Mas aquela luva vai envolver todo o punho dela, toda a parte superior da mão e os dedos, menos as pontas, que vão estar à frente da flecha.
Caso venha quebrar, aquela luva vai proteger a mão dela. Ah, pode ser que ela não chegue a impedir a flecha atravessar, mas pode ter certeza, se a flecha atravessar, vai fazer um estrago muito menor. Sim, com certeza. Entendeu? Eu, quando atiro de recurvo, que eu não uso a flecha em cima da mão, como no histórico que eu uso a luva mesmo, porque senão vai cortando tudo. Eu não tenho o hábito de usar, entendeu? Mas se um dia a flecha quebrar e vier machucar minha mão, eu vou falar, se eu estivesse com a minha luva, que eu não tenho uma, tenho várias. A gente já conversou isso em outro episódio, né, dos seus 3 outfits. E que, aliás, eu não tenho mais. Agora eles já estão em desmonte. Eu ia falar, puta, por que eu não tava com a luva? Em questão de segurança, né? Mas por isso que é importante estar protegido. Sim, importante. Tem gente que usa equipamento errado. Que será que é usar o equipamento errado? Pois é, né? Tem gente que aparece, tipo assim, acho que o maior problema é ansiedade, né? Ou não conhecer o equipamento. A gente até brincou que muitas pessoas já chegaram na arquearia com um arco de criança, né? O famoso composto de criança. Composto de criança, né? Ele vai naquele site que eu não posso falar o nome, .com. Aí tem lá o compostinho, né? No valor de R$380, R$400. Pô, ele vê, que legal, um arco composto, pretinho, bonitinho. Na foto até bonitinho, né? Mas você não tem noção nenhuma de tamanho. Sim. Aí quando chega, o arco é 2 réguas de 30 centímetros, 60 centímetros de arco quase, né? Pequenininho. Aí ele puxa a corda para 1 palmo do rosto, de distância, né? E acha que aquilo ali, sabe? E vai pra arquearia com aquilo ali. E não é assim que funciona, né? E a gente sabe assim, o nosso tamanho influencia, né? Eu, quando fui encomendar o meu arco, não era falar assim, que era um arco histórico. Não, né? É tipo, qual é o tamanho da sua envergadura, né? Pra poder, qual é a potência que eu queria do arco. Então, tudo isso foi sendo medido para que pudesse fazer um arco parecido comigo. Não são tantas especificações, mas é interessante que o seu arco, ele tenha a ver com você, né? Ele respeite o seu tamanho, ele respeite as suas capacidades. Que nem quando eu comprei meu recurvo da Erickson Bowles, aí o Gustavo chegou e falou, Tordo, qual que é o tamanho? 1,94 de altura. Bah! Aquela gíria, né? Bah! Vou fazer um arco pra mim, então, porque a gente bate, né? Eu falei, beleza. Aí já ficou mais fácil, porque ele bate a altura comigo. Sim. Né? Então, a puxada também bate. Tanto que eu puxo mais, minha puxada tá 32 polegadas, mais ou menos assim. Então, show de bola. Então, o arco chegou pra mim perfeito pra eu atirar, assim. Tanto que a Josi, né, pegou um dia meu arco pra atirar, deu quase potência nenhuma, porque ela tem 1,50 m de altura, quase 1,55 m. Puxava nada, né? Ela puxando o meu arco é como se o meu arco tivesse armado só. Aí não tinha potência nenhuma, mas no meu tiro ele fica com umas 38 libras, 35 libras, por aí. Essa variação. Depende do dia que eu for puxar. Consistência, é isso que a gente está falando. O Tordo é um arqueiro exemplar, só que não. Agora um pouco mais aberto, assim, ideias um pouco maiores, pessoas que acreditam que os arcos estão em escala evolutiva, né? Então, assim, que eu começo num arquearia histórico, um tradicional, e aí eu vou evoluindo para um olímpico, um composto, então que existe uma hierarquia entre os arcos. Tem gente que pensa isso mesmo. Olha, para ser sincero, eu atiro de composto, com mira, estabilizador, essas coisas. Eu atiro de tradicional recurvo e eu atiro de histórico. Dos 3, eu acho o histórico muito mais difícil de todos. Por você mexer a altura da tua mão, porque você não tem uma empunhadura no lugar certinho para você pegar. Por você ter que compensar, né? Porque o arco histórico ele não tem janela, ou seja, a flecha não sai no meio do arco certinho, ela já sai com uma inclinação. Então você tem que compensar para a direita para a flecha e né, seguir o caminho certinho, porque ela já sai no disparo meio para a esquerda, digamos assim. Então isso já influencia tudo, já muda muito o tiro. Né? Que nem eu no último treino, a gente estava lá, eu disputando com o Jimmy.
Meu primeiro tiro eu costumava dar todo pra esquerda fora do alvo. Putz. Eu falava, esqueço que eu não tô com recurvo. Recurvo é linha reta. Aí, treinando bastante com recurvo, eu voltei pro histórico, o cérebro não tá acostumado ainda. Então, até ele acostumar que eu tenho que compensar, e vai ficar no automático. Aí eu vou pegar o recurvo e vou tirar tudo na direita. Gente, mas quando eu falo na direita, não é assim, na direita dentro do alvo, não. É na direita mesmo. Sabe o alvo? Sabe o aparador? A direita dele. que a gente tem lá aquele fundo preto, né? Que é tipo de carpete de palco. Esqueci o nome daquilo. Não sei, não. Carpete de palco preto. Tá bom. Isso aí. E também a gente falou nos primeiros episódios do Frontera Cast que o tiro instintivo, ele é um tiro diferente, né? A gente tá falando de arcos que cobram coisas diferentes da gente, igual você colocou, né? Então, o tiro instintivo é uma forma de atirar, é diferente, não participa de uma escala evolutiva em relação à mira, né? Então, acredito que cada um é cada um. Cada um é um esporte diferente, é um jeito diferente de atirar. Com certeza. Né? E você não entra numa escala evolutiva. Eu atiro com histórico, não tenho uma perspectiva de mudar, pelo menos não em breve, não pretendo sair do histórico, né? Porque é o tiro que eu gosto. Eu gosto desse tiro, também falamos em outro episódio, eu gosto do tiro que eu comemoro quando eu acerto. Não que eu fico puto quando eu erro. Será que o Henk já comemorou alguma vez? Comemora poucas vezes, mas... Lá vem. Lá vem. O Tordo tá rindo como se comemorasse muito. Essa daqui eu acho que é um ponto que vale pra quase todo mundo. Todo mundo já deve ter feito isso em algum tempo e às vezes deve fazer também, né? Que é praticar sem objetivo. Pegar, montar o seu alvo ali, montar o arco, falar assim, vou dar uns tiros. Ele descarrega 30 flechas no alvo e quebra 20, né? Porque tá com preguiça de buscar. Já fiz muito isso. Acredito que todo mundo já fez. E assim... Na verdade, a gente não vai fazendo isso pensando que vai fazer sem motivo, né? Aí você fala assim, vou atirar. Tô fazendo nada mesmo, vou atirar. Eu acho que é mais por causa do estresse. Vou desestressar, fazer uma outra coisa que eu gosto e tal. Mas, realmente, quando você atira com objetivo, você melhora muito. Eu gosto muito de atirar em tampinha. Quando eu vou na casa da minha sogra, lá tem barranco. Eu adoro barranco porque barranco salva as flechas, né? Eu pego a tampinha de coca vermelha e coloco no barranco. Impressionante que até os tiros que você erra estão bem próximos ali. Né? Sim. Pode ser na distância que for, mas você chega num ponto que você começa a pensar naquele ponto. É só aquele ponto que você tem que acertar que você melhora muito o tiro. Que se fosse um alvo, você já pensa no alvo. O alvo é bem maior. Né? Sim. Sim, você quer acertar no meio dele, mas tipo assim, mas se eu errei eu vou acertar no 3, no 2, tô pontuando, tá valendo. A tampinha não. É só a tampinha que vale. E não tem quase. Não tem quase. Você acerta, você erra. Isso. E isso melhora muito em relação de agrupamento. Uma coisa também que vale para iniciante, principalmente, mas vale para qualquer praticante, às vezes você falar assim, eu ainda não tô perfeito, e não vai existir, né, o perfeito, e virar assim, mas eu acho que o ruim é isso, por exemplo, a minha ancoragem, a minha puxada, a minha largada, né? Você ignorar todo o resto, porque pode ser que naquele momento não seja importante atingir o alvo, mas sim corrigir aquele ponto específico. Então, eu vou dar uns tiros, mas eu vou dar 30 tiros, mas preocupado com a minha ancoragem. É isso que eu vou me preocupar. Se foi no alvo, se não foi, não importa tanto assim. Eu quero que a minha ancoragem fique natural. Eu quero sempre voltar para ela de forma natural. E aí acertar o alvo vai ser a consequência disso, né? Mas às vezes concentrar naquele ponto que falha. A gente, às vezes, atirando sem objetivo, vai acreditar que o corpo vai corrigindo tudo. E enquanto é melhor que você dê foco. O que eu quero melhorar? O que eu posso melhorar? Né? E melhorando cada um dos seus pontinhos ruins, você vai se tornando um arqueiro melhor, mais rápido e de forma inteligente.
né? Não simplesmente atirando por atirar. Pois é, nascer de novo ajuda às vezes. Acho que eu me enquadro nesse caso aí. Ainda bem que você sabe. E acho que entra também nessa ideia o não se preocupar com as repetições, né? Então, tipo, a gente falou da base lá, a gente falou da ancoragem. Então, tô na base que eu sempre faço. Às vezes é se colocar pronto para tirar, mas parar e dar uma olhadinha. Tá tudo igual? Tô fazendo tudo do mesmo jeito? A ancoragem é essa mesmo? É tudo do mesmo jeito? Né? Por isso que falam um esquema de se filmar tirando, né? Ah, isso. Sim, com certeza. Pra você ver o que você tá fazendo. Porque às vezes, para quem não tem como se filmar e tal, deixar a câmera até fácil, né? Mas se fosse uma pessoa fazer na frente do espelho, tirar a foto e tal, tudo isso vai ajudando, porque você vai se enxergando, né? Vai padronizando aquela forma de tirar. Pois é, E você vai vendo a evolução. com certeza. E às vezes você acha que não tá errando aquilo. É, Tem galera que é teimosa pra caceta, né? Você não tá ancorando. Tá ancorando sim! sim, sim. Tô ancorando! Ah, que... O quê? Tá não, filho. Tá não. Cotovelo lá no céu. É. Todo torto. E é interessante, porque tem uma coisa que a gente ensina para os iniciantes, e eu já vi isso se perdendo nas pessoas que atiram mais tempo, de que a gente deve atirar, largar a corda, e a gente ainda deve manter na posição, Sim. né? Até pelo menos escutar a flecha lá batendo no alvo, para você analisar o que você fez, né? E muitas vezes a gente vê a pessoa atira e já saiu da posição, né? Tanto que tem gente que já tá desmontando a posição antes da flecha sair do arco e ela percebe que ela desviou, né? Ela mexeu com a mão do arco e desviou a flecha ali, porque ela largou e dane-se, né? E perdeu a flecha por conta disso. Nessa última aí, de vez em quando eu me enquadro. É. Enquanto, quando você solta, você fala, o que eu fiz? Ok. Né? Porque tanto pra quando você acerta é bom, que você tem que repetir aquilo, quando você erra, você fala, e errei e não ancorei. Acho que eu não ancorei. Ó, essa errei mão aqui. largada, É. abaixei a mão antes de soltar. Ih, direto. Quando você solta, você sabe que você fez merda. Acho que é interessante a ideia da gente pensar que cada flecha é uma oportunidade de você aprender. Sim. Né? Cada flecha é uma oportunidade de você aprender pra você melhorar no outro. E isso vale pro campeonato. Cada flecha é uma flecha no campeonato. Rapaz. É. Você foi, atirou. Olha, aquele desvio. Beleza, vou corrigir isso na próxima. Aí você chega lá, você ficou 2 pontos atrás do cara que venceu de você. Você fala, eu tive uns 15 erros de largada. Se eu tivesse acertado um, eu poderia ter feito um 4 ou um 3 e teria ganhado dele. É. E ainda mais que como a arquearia é esse esporte de repetição, eu acho que até quando a gente erra, o corpo já está tão condicionado a repetir que a gente muitas vezes repete o erro. Pois é. Né? A gente nem corrige. Então a gente sempre tem que estar atento para analisar o que a gente fez. Acho importante. Essa também voltando nos iniciantes, mas é aquelas dicas gerais, é quando a gente foca muito na pontuação e pouco no agrupamento. Quer fazer ponto, quero ganhar. É. O iniciante que acerta o 5x e acha que já tá manjando. Eu sou o mestre arqueiro. É. A gente coloca pra tirar 3 flechas. Aí ele acerta um no 5x e as duas fora. Mix, né? É, mid. Fora do deparo, né? Caraca, eu sou muito bom! E que cara, acertei. Às vezes o acerto dele foi o erro, né? Porque os outros 2x ele tá fazendo as coisas certas. Aí no último que ele errou, o que ele tava fazendo e acertou o alvo, ele... Né? Eu lembro já de ter acertado 5x assim, perfeito, no outro alvo. E aí é um mega erro, né? A outra coisa é esperar um progresso linear, né? A gente achar que a gente está atirando, então eu fiz 10 pontos nessa rodada. Então na próxima eu vou fazer 12. Nada. E na próxima eu vou fazer 15. E eu só melhoro, né? Porque a arqueria também é emocional. É muito emocional. Muito. Tem dia que você tá bem, cara. Que você vai super bem. Tem dia que você já chega lá, às vezes tá cansado, tá com alguma coisa na preocupado. cabeça, né? E você sabe que você vai ruim mesmo e você tá ali pra relaxar. O teu É. objetivo no dia é relaxar. Não tô pra disputar não, galera. Hoje tô pra relaxar. E é assim mesmo. Não tem como.
Uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui era quando as pessoas viram pra gente e falam sobre arcos mais potentes e tal. E tem muita ideia de que o arco potente é sempre o melhor arco. Tem a parte técnica, tipo assim, você tá com um arco de 20 libras, tá? Às vezes aquele arco de 20 libras não é um arco rápido. Porque por causa da curvatura da lâmina ou do tipo do arco, ele não vai ser tão rápido. E uma certa distância, você já não consegue atirar em linha reta com ele. Você tem que fazer uma parábola, né? E você pega um arco, por exemplo, de 30 libras, e naquela certa distância, ele já está em linha reta. Querendo ou não, em relação à precisão, por ser mais potente, ele vai melhorar a tua pontuação. Isso em relação ao arco. Foi a vantagem dos ingleses, né? Tanto que o que a gente sempre falou dos ingleses aqui é que eles conseguiam puxar arcos muito potentes e isso dava uma precisão a uma distância longa. Mas a gente está falando de um tiro. Às vezes você não está com o seu corpo, né, adequado para atirar com um arco mais pesado. Todos os tiros. Tipo indoor, 60 tiros. Eu pego, que nem eu fazer um indoor com um mongol de 45 libras. Os primeiros 20 tiros, ok. Chegava na metade pra lá, eu já não conseguia puxar o arco mais. O rendimento caía assim. Eu fiz 100 pontos na primeira bateria. Na segunda eu fazia 30. Uhum. Sabe? Então, assim, é complicado. A maior galera tira de indoor, né, de olímpico, precisão, usa um arco de 25 libras, 23 libras. Mas é um puta equipamento. O cara tem aquela lâmina que é muito rápida, entendeu? Tem um investimento maior. Que você olha pro arco do cara, às vezes o arco do cara, o rendimento dele de 25 libras é muito maior que o teu de 40. Em velocidade de disparo, em tudo. Isso varia de equipamento para equipamento, né? E do arqueiro também. Então, eu acho que isso é muito relativo. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, um arco de 40 libras vai ser sempre melhor que um arco de 25. Não. Claro que não. Eu também tive uma experiência com isso, que meu arco é bem pesado, né? E assim como você, eu cansava na metade do indoor, e aí você cansa e você começa a errar, e é algo que me levava a desanimar, né? Às vezes, assim, tinha dia que eu queria passar por isso, e às vezes eu desanimava de atirar por conta disso, que eu sabia que eu ia cansar, que ia desandar, que minha pontuação ia cair, que eu começava muito bem e ia muito mal depois, né? E aí eu já puxo até uma outra ideia, né? Que é a evolução, ela tá mais no arqueiro do que no arco. Que é aquilo de que meu arco era muito pesado, eu cansava muito com ele, e eu tô falando era porque ele continua com o mesmo peso, só que hoje eu tenho um preparo muito melhor. Então, acho que a gente vê, até em campeonato, e essa é uma crítica que eu gosto de sempre ressaltar, que a gente vê arqueiros com um corpo ruim, com arqueiros que estão muito acima do peso, arqueiros que não cuidam do próprio físico, né? E não estou falando aqui de ter tanquinho nem nada disso, mas assim, de malhar, Saúde, né? mesmo. De saúde, de se exercitar mesmo, porque isso muda, né? A gente... na academia eu ganhei condições de puxar o meu arco. Então eu vi um progresso. Eu cansava na metade do indoor. Hoje eu consigo atirar um indoor inteiro sem ter problemas com o peso do meu arco, com a potência do meu arco, né? E então assim, resgata essa ideia. Se você quer ser o melhor arqueiro, cuide do seu corpo, cuide da sua musculatura. Da mente. Da mente, né? A mente é muito importante, a forma de se concentrar e tal. E, acima de tudo, isso para qualquer pessoa, cuida da saúde, né? É muito importante isso. Bom, nesse nosso papo a gente teve várias dicas. Acho que esse não é o único episódio que a gente vai falar disso. Não. As pessoas têm muito a contribuir, né? O que eu queria colocar para a gente fechar há muita ideia de que existe uma arquearia correta, uma arquearia verdadeira, uma arquearia quase uma verdade divina sobre arco e flecha, né? E não existe. A gente falou que vários povos, várias culturas diferentes desenvolveram os seus arcos e atiraram de formas diferentes e obtiveram sucessos. Sempre gosto de fazer a comparação. A arquearia montada dos mongóis é completamente diferente da arquearia dos ingleses.
e os dois foram muito bem sucedidos com as suas arquearias. Pois é. Né? Então, não existem regras definitivas. Acho que existem coisas perigosas e, como a gente já falou em outros episódios, cabe você analisar se vale a pena fazer daquele jeito, testar. Se funciona e é seguro, faça, manda ver, né? Crie o máximo de consistência possível e bons tiros, né? Isso aí. É. E eu quero ver a galera participando. É isso que eu quero ver também. Eu quero receber áudios no WhatsApp. Eu quero receber mensagem no WhatsApp. Pedro mandou esses dias. Não gostei desse último episódio porque eu não estou nele. Mande mensagem. Ué, você não estava nele porque nesse você não mandou mensagem. E aí, como é que faz? Eu vou criar uma mensagem fake pra você. E a gente ainda tá quebrando galho, porque ele tá aparecendo nesse episódio sem ter mandado mensagem. Pois é, vamos ver se ele vai ouvir e vai comentar. Né? Vamos ver. Então é isso? É isso. Até o próximo Frontera Cast. Valeu!